2, 1. Ó, está ao vivo aqui no YouTube. Não listado. Estou te mandando o link, liberando aqui a sala. Fica à vontade. Tá bom. Vamos lá? Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde a todo mundo. 3, 2, 1. E deu um retorno aqui do YouTube aqui. Pode... Do YouTube aí, Reinaldo. Só um minutinho, pessoal. Estamos só acabando a configuração aqui da gravação. Já a gente começa. Bastante gente entrando aí. Reinaldo, eu vou começando a dar uma introdução aqui, para não deixar o pessoal esperando. Aí você vai tentando aí fazer a gravação, porque é só parte da introdução, que não tem problema se a gente perder. Maravilha. Já tá online lá no YouTube, lá no link, tá? Ah, tá? Ah, achei que você estava ainda... Não, já tá tudo por sua conta aí. Então, tá bom. Então, vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Começar aqui fazendo uma pequena introdução aqui da DM Consultoria e minha, né? Depois passar um pouquinho a voz aí para o Reinaldo. Enfim, acho não sei se todos aí são clientes, já vi que tem alguns parceiros aqui também, algumas pessoas aqui que eventualmente estão de outros shoppings. Então, falar um pouquinho da DM. A DM está desde 1994 no mercado, né? Ela começou nessa área de shopping centers, muito focada na parte promocional, e fomos evoluindo aí, criando toda a parte do sistema de CRM. Começou muito com pedido de sistema de saque, de atendimento ao cliente, e a gente foi evoluindo cada vez mais para toda a parte do envio de e-mail, toda a parte de segmentação, filtros, enfim, o sistema foi tomando a dimensão que ele tem hoje, que hoje abrange diversas partes do shopping center. Hoje a gente tem mais de 180 shoppings na nossa carteira, né? Somos líderes de mercado aí nessa área de CRM para shopping. E atendemos ainda, claro, como desde o início, toda a parte de promoção, eventos, todo o cadastramento de clientes nessa área, controle de emissão de cupons, etc. E também atendemos uma parte que não é tão conhecida, né, de quem é cliente nosso nessa área de shopping center, acaba não conhecendo nossas outras áreas de atuação. A gente tem uma parte muito forte de atendimento em call center e de controle de processos, que a gente chama de BPMS, né, que é toda a parte de controle de workflow. Então, nós temos grandes clientes nessa área, como a Sodexo, Supermercado Zona Sul, Supergasbras, e várias administradoras de shopping também, que usam os seus CSCs, né, o seu Centro de Serviço Compartilhado, também dentro do iZit. Tá? Então, o iZit é o nosso produto, né, a nossa ferramenta utilizada em todos esses segmentos, então, tanto a Sodexo, quanto o Zona Sul, quanto todos os shoppings usam o nosso mesmo produto. A funcionalidade padrão está disponível para todo mundo.
E, enfim, temos hoje a ideia aqui é falar um pouco sobre a questão do iSIT, sobre funcionalidades que são pouco exploradas e trocar um pouco de ideia de como é que o sistema pode estar sendo usado nesse momento tão difícil para a indústria de shopping center, a maioria dos shoppings ainda fechado. Tem algumas notícias chegando aí de São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser que comece uma reabertura, né? Alguns shoppings já abertos lá no Sul, principalmente. Então, a gente discutiu um pouco ações que podem ser feitas, tanto nesse momento da pandemia, do fechamento em si, quanto na reabertura, que a gente já viu que essa reabertura não vai ser voltando ao normal, né? A gente fala sempre do novo normal, então vamos entender um pouco do que o que vai perdurar, né? Ações que vêm sendo feitas durante esse período de fechamento e que provavelmente vão perdurar, e como a gente tem oportunidades com o uso de ferramentas que a gente provê, tanto no iSIT quanto em promoção, discutir um pouco essas oportunidades. Eu sou Rafael Serpa, para quem não me conhece, talvez tenha algumas pessoas aí que não tenham contato direto comigo. Já fui da área comercial da DM, já atuei na parte de internet, quando a gente tinha uma empresa de desenvolvimento web. Estou há 21 anos dentro da DM, e hoje sou responsável pelo produto iSIT, por toda a parte de desenvolvimento, né? Estou sempre atuando junto com o Maurício na parte de suporte, de relacionamento. Então, a maioria de vocês já deve ter tido algum contato comigo, mas para quem está me conhecendo hoje, muito prazer. Bem, a gente trouxe aqui para a conversa o Reinaldo, né? Reinaldo, vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí, mas ele é ex-superintendente, fundador da Universidade Logista, tem feito várias lives com conteúdo extremamente relevante aí para essa indústria de shopping center. Ontem mesmo teve uma live aí com os superintendentes para falar desse momento de reabertura, né, Reinaldo? Passo a palavra para você, fica à vontade aí para se introduzir um pouquinho aí, falar, né, de quem é o Reinaldo aí, enfim, da sua história aí, nesse mercado. Maravilha. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá, Rafael? Agradeço você ao Maurício aí. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui, e uma honra estar falando com vocês. Bom, o Reinaldo trabalha com shoppings há 20 anos, há um pouco mais de 20 anos. Comecei como auxiliar financeiro até chegar à superintendência, já fui sócio de uma startup aí para... Na verdade, antigamente nem usava-se o nome de startup, né? Já montei uma administradora de shopping, a gente tinha 3 shoppings na carteira, quebrei algumas vezes já, empreendedor nato, e deixei a superintendência do último shopping em 2016, e eu decidi parar de viajar um pouco, né, para fixar a residência, porque é onde eu estou morando hoje, e eu comecei a dar palestras para shoppings. E aí, dando palestras para shopping, uma das maiores dores que eu sempre sentia, isso enquanto gestor de shopping e depois enquanto palestrante, era que os lojistas eles não engajavam, né? Então, hoje, o shopping, todo empreendimento, ele vai fazer algum tipo de ação, e uma das maiores dificuldades que os empreendimentos acabam tendo ali é exatamente engajar aquele lojista dentro daquela ação. Seja o envio de uma circular, seja uma ação de promocional, uma palestra, qualquer tipo de ação, geralmente tem aquela trava ali entre o lojista e o shopping, e o lojista geralmente acaba não ouvindo. Então, fui me capacitar, estudei bastante isso, depois que eu entrei no mercado digital. Então, hoje eu estou me especializando exatamente em fazer essa ponte entre o lojista e o shopping, e mais precisamente em engajar melhor o lojista ali nos eventos e nas promoções ali que o shopping faz, nas palestras, no caso, né? Então, a gente tem conseguido colocar um número bem legal de lojistas aí nas palestras, exatamente por entender como é que a gente faz para ter esse engajamento dos lojistas. E a Universidade do Logista está entre os cursos mais queridos do Brasil, lá segundo o Hotmart, que é a plataforma que a gente usa para fazer a venda. Eles são líderes na América Latina, né? Então é muito bacana estar entre os cursos mais queridos do Brasil. E nesse momento de pandemia, com toda a agenda de palestras cancelada ou adiada, na verdade algumas canceladas e outras adiadas, resolvi fazer o encontro que a gente já tinha tradicionalmente dentro da universidade, que é o encontro superintendente faixa preta. Tem até aqui a canequinha aqui do grupo. E que na verdade consiste em montar grupos de negócios, né, de gestores. Então a gente se reúne aqui uma vez por mês, fora de pandemia, onde vários superintendentes discutem ali pontos positivos e negativos. Realmente é um grande grupo de negócio, ali, um grupo de superintendentes. E hoje a gente está abrindo o grupo com uma certa modificação ali, claro, né? E recebendo alguns convidados. Então, ontem a gente recebeu ali alguns superintendentes que já reabriram. Amanhã a gente vai receber o pessoal da área de eventos também, evento e entretenimento. Então, essa que é a ideia da Universidade do Logista, dar treinamento para o lojista, fazer esse engajamento todo ali daqueles lojistas com o shopping
e a gente está nesse período aí de quarentena entregando esse conteúdo de qualidade para o pessoal de shopping aí também. Legal, Reinaldo. Obrigado aí por ter aceitado o convite, por estar participando aí com a gente. Obrigado a todo mundo que se inscreveu aí, que participou. Falar um pouquinho aqui sobre o formato que a gente vai seguir, né? Para não ficar uma coisa também muito maçante, a gente tem uma variedade grande de tipos de pessoas. A gente tem pessoas da área de atendimento, da área de marketing, tem coordenadores, tem gerentes seguindo a gente aí. A ideia aqui é ser menos técnico, tá, gente? Não é entrar no iZit e ficar navegando tela por tela, é mais a gente bater um papo, falar sobre coisas que a gente tem visto aí dentro desses quase 70 dias aí de paralisação, né? Repassar algumas coisas que, com certeza, vocês já devem ter ouvido aí dos nossos representantes comerciais, coisas que a gente tem tentado levar à frente, algumas ideias que a gente tem tentado apoiar, né, os shopping centers nesse momento. E, claro, abrir um espaço para vocês, fiquem à vontade a qualquer momento aí usar o espaço de perguntas, clicar aí no Q&A, aí, né, o QIA, mandar as suas perguntas aí a qualquer momento, a gente vai acompanhando e, à medida do possível, a gente vai introduzindo as perguntas aqui também dentro dos temas, tá? Como eu falei, só para finalizar, então, a ideia não é fazer um treinamento técnico, mas a ideia aqui é despertar um pouquinho de ideia, uma centelhazinha na cabeça de todo mundo aí que está acompanhando. Então, é importante que vocês, enxergando algo que seja produtivo, que faça sentido para o shopping, entrem em contato com a gente para a gente poder aprofundar esse tema, explicar como que isso pode ser operacionalizado, né, e ajudar, mais uma vez, os shoppings nisso. Então, a gente tem aí os nossos representantes comerciais, né? Temos o Reinaldo, que atua em toda a região de São Paulo, o Olavo, né, para quem é do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Patrícia, para quem for Minas Gerais, Brasília, o Henrico, no Sul e Centro-Oeste, e o Johnny, para quem tiver shoppings no Norte e Nordeste. Tá? Então, não deixem de procurar os seus executivos aí da DM, como segmento a essa aula, digamos assim, que a gente está tendo aqui. Aí, de novo, a ideia é despertar aquela centelha, aquela curiosidade, e vocês, vendo o que faz sentido para a realidade de cada shopping, nos procurarem para a gente dar continuidade. O que eu queria... Que não é o Reinaldo Lopes, né? Oi? Que não é o Reinaldo Lopes. Que não é o Reinaldo Lopes, Reinaldo Cardoso, né? Apesar de estar em São Paulo, mas São Paulo é capital, Reinaldo está aí, também é um funcionário de longa data aí conosco. Enfim, eu queria abordar primeiro aqui, como primeiro assunto, né, a questão de iniciativas que foram surgindo no shopping, né, com certeza é um assunto que o próprio Reinaldo Lopes já discutiu em algumas lives, aí, eu acho que depois quem puder olhar lá no canal, voltar um pouco, acho que teve algumas discussões muito boas sobre iniciativas que foram tomadas, né, por shoppings, tanto na reabertura quanto no momento de fechamento. E eu queria trazer algumas dessas iniciativas que a gente tem visto em todas as discussões que têm sido feitas aí no mercado, de coisas que vão perdurar, né? Ou seja, iniciativas que tomaram muita força durante esse período de fechamento e que tem toda a indicação dos próprios shopping centers de que isso vai se manter não só nesse período de reabertura, como num período mais longo, ou seja, como uma coisa que vai se solidificar nesse mercado. Então, por exemplo, a gente poderia começar falando aqui de marketplaces, né? Temos visto alguns shops que já tinham iniciativa de marketplaces, mas que ainda eram tímidas, né? Por outro lado, shoppings que não tinham nada e que, a toque de caixa, fizeram aparecer de forma, né, muito legal, muito, digamos, ágil, né? Correram atrás e colocaram uma ferramenta em poucas semanas ali no ar. Então, a gente tem visto e temos também tentado apoiar toda essa questão. A gente tem partes no iZit que podem, né, como já acontece em diversos shops, se integrar com essas ferramentas. A gente tem caso de um dos marketplaces que foi lançado aí recentemente, uma das administradoras. Ele é feito dentro de um aplicativo e o aplicativo já é integrado com o iZit. Então, toda a parte de cadastro de lojas, cadastro de cliente cai para dentro do sistema, as lojas que estão no iZit populam o aplicativo. Então, tudo isso já está integrado, né? A gente tem visto também toda a necessidade de divulgar dos lojistas, os deliveries do lojista que vende no iFood, no Rappi, etc.,
O comércio eletrônico do lojista, né? Como é que você faz, então, o shopping está fechado, como é que você ajuda o lojista a vender? Você vai divulgar os canais alternativos que ele tem. Todo mundo está fazendo isso, né? Mas a forma que nos está sendo feita, a gente vê que é da forma que deu, né? Então, pega ali, você abre uma paginazinha no site, coloca uma lista ali, muitas vezes mal formatada até, né? Fica às vezes até um pouco feio, com todos os canais, né? E aí, quando você entra realmente lá no aplicativo, na pesquisa de loja, cadê? Não tem. Então, a gente já teve essa iniciativa, né? Queria deixar claro aqui que isso é uma possibilidade da gente integrar. Aí eu vou abrir aqui um pouquinho a minha tela, vou começar em alguns pontos a compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês possam enxergar algumas dessas funções. A gente aqui dentro do Exit, deixa eu só pegar aqui, dentro do cadastro de lojas, por exemplo, a gente acrescentou toda uma parte de redes sociais. Então, se eu procurar aqui o Bob's, por exemplo, só alguma ferramenta aqui, eu tenho todo um cadastro de rede social, né? Aqui, como, enfim, a maioria já conhece, a parte toda de segmento da loja, telefone, palavra-chave, site, tudo isso a gente já tinha dentro do sistema e isso já alimentava diversos sites e diversos aplicativos, né? O que tem sido feito, que a gente tem ampliado isso daí, já está rodando em algumas redes, a gente está levando para outras, em parceria inclusive com a Mobits, né, que é um dos nossos parceiros de desenvolvimento de aplicativo. A gente tem toda a parte de cadastro de rede social. Então, posso colocar aqui o link do delivery da loja, do drive-thru, o telefone do WhatsApp, né? Então, podem ser criadas outros tipos de rede social e isso vai alimentar o site, vai estar lá populando a página da loja, assim como você pode ter uma lista, como, enfim, temos alguns exemplos aí já em produção, você tem uma lista mais elaborada, com as logos da loja, que também são cadastradas dentro do Exit. Você tem a logo, a separação por segmento, né? E aí você consegue, então, localizar que loja que você está querendo comprar e, clicando em cada loja, você tem todos os canais alternativos de venda que ela oferece, tá? Então, isso, de cara, é uma ferramenta que a gente já tem disponível. Quem tem aí parceria com a Mobits é uma coisa que eles já estão implementando, pelo que a gente escutou, já tem alguns shoppings solicitando isso, e a gente também tem outras redes aí com essa funcionalidade implementada, essa integração. Outro ponto que a gente julga muito relevante, voltando à temática do marketplace, né? Novamente, a gente tem ouvido muito a questão de como está todo mundo fazendo as coisas do jeito que dá, né? Isso foi tema, inclusive, de uma das lives aí que o Reinaldo fez, e uma gerente de marketing trazendo, cara, a gente está fazendo, né? Estamos colocando para acontecer, depois a gente vai ajustando já com o avião no ar, né? E a gente tem visto uma oportunidade muito grande nessa questão do atendimento do marketplace, né? Então, você que tem um marketplace no ar, você está colocando canais de venda para o lojista, ou o próprio drive-thru, né, que é uma coisa que praticamente todos os shoppings implementaram. Como é que você atende, né, e controla o fluxo de atendimento de todo esse processo? Né? Como é que você fez uma venda pelo marketplace e o cara quer fazer uma troca? Ou ele fez a compra e o produto não chegou? Né? Ou ele foi mal atendido, ou, sei lá, o produto não é do tamanho do que ele precisava, ele precisa substituir aquilo. Né? Então, obviamente, no momento que você entrega um marketplace, você está entregando um serviço onde você precisa se responsabilizar também por essa cadeia. E aí que eu queria trazer um pouquinho, né, da experiência que a gente tem do mundo offline, do mundo não shopping, né? Para vocês entenderem, a gente, por exemplo, no supermercado Zona Sul, que é nosso cliente também há vários anos, já mais de 15 anos aí, toda a parte de atendimento do Zona Sul Atende, que é a compra toda feita tanto por telefone quanto pelo site do Zona Sul, todo atendimento disso é feito dentro do nosso sistema. Então, o cliente que recebeu um produto estragado, que faltou algum produto na compra dele, isso é registrado, a reclamação é registrada dentro do nosso sistema. Nós temos toda a parte atrelada ao atendimento, ao nosso saque, a gente tem toda a parte de workflow, né? Então, você consegue controlar quais áreas estão envolvidas nesse atendimento. Então, se for um problema de reembolso, eventualmente a área financeira vai ter que ser envolvida. Se for um problema de produto, você talvez tenha que envolver a área de operações. Então, tudo isso é controlado, é mapeado dentro do sistema previamente, com prazos, com SLAs estabelecidos, e então isso segue todo um fluxo dentro do nosso sistema. Né? Trazendo um pouco para outros cenários, a SHV, por exemplo, o Supergás Brás, ela vende gás dentro do Exit. Então, você liga, pede um bujão de gás, tem muitos clientes que é o que a gente chama já do cliente, que já pede o
o gás já chega de outras formas, né? Não é o bujãozinho, né? Então, esse cara, ele liga na central e já pede uma recarga lá no sistema dele. Então, tudo isso é controlado por dentro do iSIT. O iSIT controla todo esse fluxo, faz integrações com diversos outros sistemas. Então, a gente tem total capacidade de integrar o sistema de saque do iSIT a sistemas como o Salesforce, como o SAP e vários outros aí, VTEX, né, que é uma ferramenta muito usada para essa parte do marketplace, principalmente shopping centers têm usado muito essa ferramenta que é o VTEX. Então, a gente consegue, por exemplo, durante o atendimento do atendente, ele conseguir fazer uma integração e visualizar quais são os produtos daquele cliente, né? Então, ele vai saber qual foi o produto que o cliente comprou, qual que ele eventualmente está com problema, registrar aquela reclamação dentro do iSIT e poder fazer todo o acompanhamento, né? Então, nós temos o módulo de saque, que já é bem conhecido, é um módulo usado praticamente todos os shoppings, né? Então, a gente tem como colocar tipos de ocorrência específico para Marketplace, integrar para que essas soluções... Então, se o cara fez uma reclamação lá no Marketplace, dentro do Fale Conosco, do Reclame Aqui, etc., isso pode cair dentro do iSIT de forma automática, para ninguém ter que ficar recebendo e-mail, que é o que basicamente está acontecendo hoje, né? Como a gente falou, os shoppings estão fazendo do jeito que dá, né? Então, pode deixar de ser um e-mail e isso começar, então, a vir de forma automática, cair dentro do iSIT, gerar um registro e isso dá todo o acompanhamento, inclusive com respostas automatizadas direto para o cliente. O operador, na própria tela do iSIT, digita ali a resposta, o cliente já recebe um e-mail, um SMS com o tratamento da ocorrência. Tá? Só aproveitando aqui para responder, boa tarde, Douglas. O Douglas mandou uma mensagem com a dúvida sobre a gravação do webinar, se será disponibilizado. O Douglas, a gente ainda está vendo isso, tá? Depois a gente vai dar um jeito de disponibilizar esse conteúdo para vocês, sim. Já estamos fazendo a gravação aqui, depois a gente vai ver de que forma a gente disponibiliza, a gente manda um outro e-mail com link para todo mundo, ok? Então, voltando à temática aqui, então, eu acho que, de novo, em relação à questão do marketplace, é uma coisa que veio para ficar, não tem dúvida, né? Todo mundo está discutindo o impacto que isso vai ter no mercado, as formas de contrato, etc., o impacto que isso vai ter em toda a negociação, em todo o relacionamento com o lojista, né, Reinaldo? Depois, se quiser falar um pouquinho disso, mas realmente é uma coisa que veio para ficar, não tem jeito. E eu acho que realmente o iSIT pode apoiar em todo esse canal de atendimento, assim como, óbvio, a gente tem total interesse em receber essas informações, né? Então, se o cliente fez uma compra no Marketplace, tem total sentido a gente receber esse dado para você passar a ter compras, não só do Fidelidade, não só da promoção, que é o que a gente já capta hoje, mas também você ter as compras feitas online. Tá? Só para complementar aqui, e aí eu queria puxar o gancho aí para o Reinaldo, né, e complementar com as ações também que têm sido feitas em relação a delivery e drive-thru, né? A gente também tem ouvido bastante que o drive-thru, acho que se não 100% dos shoppings, acho que 99% dos shoppings está atuando com drive-thru. Inclusive os shoppings reabertos, a gente tem visto que os shoppings, mesmo reabrindo, têm mantido esse serviço, né? Tem cliente que não está se sentindo seguro ainda e prefere fazer a compra dessa forma. Mas, por outro lado, o que a gente tem visto aí, a gente tem tentado, digamos, insistir ou levar essa ideia aí, é que seja feito o controle desse drive-thru, né? Então, muitos shoppings a gente tem visto, a gente pergunta, pô, mas você vendeu quanto no drive-thru? E não estou controlando. Não sei, né? É uma operação que foi feita, às vezes é uma pessoa ali que está só orientando a fila no próprio estacionamento e não é feito nenhum tipo de cadastramento, controle de qual loja está mais vendendo. Então, isso eu queria já puxar aqui de novo um pouquinho da nossa apresentação aqui, vou voltar aqui na minha tela, e compartilhar um pouco algumas ideias com vocês, que é o que a gente tem tentado, através dos nossos executivos, levar essas ideias também para os shoppings, tá? Então, a gente tem uma parte dentro do iSIT, que é toda voltada para o cadastro de eventos e ações rápidas, tá? Inclusive com funcionamento via tablet. Nós chamamos de iSIT Eventos, mas ela pode ser usada em outros tipos de ações. Então, o que eu fiz aqui foi criar um evento dentro do sistema chamado Drive-Thru da Pandemia, né? Botei o nome do evento. E, de novo, aqui eu estou no computador, o operador poderia estar isso aqui com um tablet na mão dele, tá? E aqui ele vai fazer a pesquisa, né? Vou pesquisar o meu cadastro. Como eu já estou cadastrado, de novo, o cliente pode fazer um pré-cadastro no site ou em outros canais, ele já vai ser encontrado aqui. Então, ele já localizou o meu cadastro. E daqui eu consigo, inclusive, fazer um questionário, né? Então, de novo,
pensando num cliente que está lá, chegando no drive-thru, eu consigo aqui, por exemplo, preencher em qual loja que ele comprou, digamos que ele comprou na Renner. Posso fazer uma pesquisa de satisfação, né? Então, de 1 a 5, qual foi relevante, qual a relevância da sua experiência de compra? Você gostou muito, gostou pouco? Fiquei super satisfeito aqui com minha compra no drive-thru, né? E posso aproveitar e fazer um questionamento. Olha, pensando na reabertura, quais fatores fariam você retornar ao shopping, né? Então, isso, de novo, são só alguns exemplos que a gente imaginou aqui. O shopping consegue cadastrar o questionário que ele quiser, a gente vai dar todo apoio, as perguntas aqui são totalmente abertas, podem ser configuradas dentro do próprio Exit. Né? Então, digamos aqui que olha, a medição de temperatura é uma coisa que não vai fazer tanta diferença para mim, mas se tiver a limitação da quantidade de pessoas, realmente isso é relevante, etc. E eu, configurando isso aqui, eu tenho todo o relatório online, né, dessas respostas. Então, consigo ter um questionário disponível para mim em tempo real de quais lojas estão vendendo no drive-thru, isso com horário, com data, né? Se pegou os dados do cliente, eu tenho quais clientes que estão comprando, então eu consigo agir em cima disso, né? E consigo também medir outras perguntas, outras respostas que eu acho que podem ser relevantes. Eu acho que tem muitos shoppings que estão ainda às cegas de entender, poxa, o que eu faço para trazer esse meu público de volta, né? E a gente tem visto, temos tendo visto algumas iniciativas aí de shoppings que têm feito algumas pesquisas e poucos, às vezes, sabem que dentro do Exit você tem essa ferramenta de pesquisa já disponível. Inclusive, ela pode ser anônima, tá? Que eu fiz um cenário que eu acho que para o drive-thru é uma possibilidade, na nossa visão, uma recomendação até de que esses dados fossem captados, mas teve shopping que ficou um pouco relutante em relação a, pode ser que forme uma fila, não é um momento que eu quero abordar o cliente, ok, mas pelo menos você pode fazer uma pesquisa, né? Nem que seja para você registrar no sistema quais são as lojas que estão vendendo. Então, tem shopping que nesse momento está pelo menos cadastrando as lojas e tendo esse relatório online dentro do sistema. A pesquisa ela pode ser anônima, tá? Eu tenho uma outra telinha de preenchimento de questionário, onde a gente pode só responder as perguntas sem necessariamente ter que cadastrar o cliente, tá? E aí eu queria trazer um gancho aqui, né? Uma coisa que a gente vem tentando falar também, e aí eu queria puxar a participação do Reinaldo aí, que é as ações que podem ser feitas durante esse drive-thru, né? Você tem o cliente que a gente tem visto, né? De novo, é o que é possível, mas o shopping está meio que repassando, né, o cliente. Você faz uma divulgação lá no site, com o WhatsApp do lojista, o cliente vai entrar em contato direto com o lojista, vai agendar um horário direto com o lojista e o shopping não sabe nada dessa transação, né? Então, de novo, a gente entende que ali é um momento que sim, pode estar sendo usado para isso. E, inclusive, por que não, pode ser um momento para aproveitar e dar um incentivo para esse cliente, né? Então, podemos sim executar promoções onde o cliente vai ter algum brinde especial se ele fez uma compra no drive-thru, né? Ou então que ele possa ter divulgado alguns kits, né, dentro do site, em que ele faça a compra não só em uma loja, né? E aí eu queria chamar um pouquinho a participação, o Reinaldo viveu muito essa questão do lojista, né, Reinaldo? E aí, de novo, a gente tem visto o quanto que os shoppings estão querendo apoiar, e é necessário apoiar o lojista nesse momento, né? Então, acho que se você puder contribuir um pouquinho aí com um pouco dessas suas ideias, né, de como que a gente pode, né, ter algumas ações no drive-thru que incentivem essa venda, né, sem que necessariamente isso vá criar uma aglomeração, um fluxo de carros, a gente pode trabalhar isso previamente, inclusive com agendamento, né, mas você incentivar, que estamos chegando no Dia dos Namorados aí, né, por que a gente não consegue, então, fazer com que o cliente faça um cadastro, né, um pré-cadastro num sistema de promoção online, que o próprio cliente se cadastra, a gente já vai mostrar algumas iniciativas disso. O cliente já chega lá no drive-thru, já é reconhecido, dá só o CPF dele, e ele vai, por exemplo, ganhar um brinde, né, ou poder fazer uma ação específica para o Dia dos Namorados, ou até fora. Então, eu queria que você pudesse contribuir um pouquinho, Renato, com algumas ideias em relação a essas ações. Bom, legal. Posso colocar o dedo na ferida dos shoppings ou é para ser extremamente político aqui? Me conta. Só tem shopping nos ouvindo, né? Mas eu acho que tudo que puder contribuir, né? Eu acho que é muito importante. Na verdade, eu falo, uma coisa que é muito engraçada é que, assim, eu já fui superintendente de shopping, tudo isso que eu vou falar que os shoppings fazem, eu já fiz, tá? Então, assim, eu aprendi fora de shopping,
E hoje, assim, eu olho para dentro do shopping e falo, caramba, eu não fazia isso. E realmente é uma coisa que acaba sendo, acho que, o maior pecado. Os shoppings, eles acabam ali com as campanhas de Natal ou qualquer campanha. E, infelizmente, não é uma prática da maioria dos shoppings ter uma boa utilização daquela base, que acaba sendo um dos principais ativos ali do shopping, né? Yeah. Então, imagina a situação. Todo mundo, eu acredito que já saiba disso, já saiba já saiba o que acontece quando você entra, por exemplo, no site do submarino.com, por exemplo, e pesquisa lá um forno micro-ondas. O que vai começar a acontecer? Você vai, praticamente, você abre a geladeira, como tem aquela brincadeira das lives, né? Cai um anúncio ali de micro-ondas para você. Então, o que acontece? O shopping, sabendo disso, ele consegue já direcionar uma campanha em seguida para falar com aquele cara que já é cliente. Então, a comunicação é outra, fica muito mais barato, ele nem precisa gastar para anunciar ali para aquela pessoa. Por que eu remontei esse assunto? Porque o jogo que hoje os shoppings estão jogando acaba sendo um outro jogo. As regras são diferentes do jogo que sempre o shopping seguiu, né? Que era o que acontecia? Era de sempre ter aquela comunicação física. O cliente ele chega ali no shopping, tem um totem, tem um banner, e aí sim o shopping tinha aquele nível de comunicação. Como a gente está nessa onda de drive-thru agora, na verdade, não só drive-thru, né, mas tá várias outras ações que acabam sendo ações mais de cunho digital. O shopping parece, para muitos, ainda não caiu a ficha de que, opa, agora o jogo é outro, as regras mudaram. Então, nesse caso, o que acontece? O que eu recomendo fortemente? É ter um mapeamento completo, por exemplo, se o cliente, o restaurante X, ele sai para fazer o delivery. Tenta pegar o cadastro daquele cliente lá que está sendo feito um delivery daquele, entendeu? Para o shopping depois ter a chance de comunicar com ele, de mandar uma comunicação, falar, olha, você comprou aqui, você almoçou com a gente, não precisa nem detalhar o nome da loja, mas olha, a gente tem algumas outras opções. E fazer aquele cliente girar ali nas demais lojas, entendeu? E da mesma forma o drive-thru, ou seja, acaba sendo. Eu tenho percebido muitos shoppings, alguns até se gabando, né? Nossa, olha, o nosso drive-thru ele fez ali 150 atendimentos agora no Dia das Mães. E aí eu fico parando para pensar quantos atendimentos o Habib's, por exemplo, no drive-thru normal faz por noite, né? Então, poxa, o shopping está se gabando porque fez 150 atendimentos numa campanha de mães, enquanto o Habib's, numa segunda-feira, que não tem tanto movimento, ele faz 200, sei lá, se faz 50, 100 ou 200 atendimentos. Então, o jogo é diferente. Aquele jogo que o shopping sempre jogou de fazer as campanhas com balcão de troca ali, temporariamente ele está suspenso esse jogo. Então, ele tem que se adaptar, tem que buscar os dados de contato. E uma vez que aquele cliente ele foi no primeiro delivery, caramba, aquele é um baita de um cliente potencial para comprar de novo numa próxima ação, né? Ele já sabe, ele já testou, já muitas vezes validou ali o formato que o shopping tem de novo. Então, se o shopping chamar esse cara para voltar num delivery no outro dia, num drive-thru ou em qualquer outra ação, aquele é um cliente mais do que potencial ali. Voltando à analogia que eu fiz lá do Submarino, por exemplo, né, que na verdade funciona com praticamente todo o site, você saber que aquela pessoa já pesquisou micro-ondas e você tem micro-ondas, vários micro-ondas ali para vender para ela. Acho que seria basicamente isso, para falar desse primeiro ponto aí de umas ações complementares para drive-thru, né? Legal. Eu acho que faz total sentido aí realmente o que você está falando, Reinaldo. O quanto que esses dados ficam parados ali e pouco aproveitados, né? A gente vai abordar isso já aí, quando a gente falar um pouquinho da parte de comunicação. Mas obrigado aí. O Diego mandou uma pergunta aqui, voltando só ao tema dos questionários, se ele já tiver feito o questionário, se a gente consegue importar isso, ou também se a gente consegue integrar isso através de APIs, né, com outros sistemas. Dá sim, tá, Diego? A gente consegue, tem API, tem enfim, toda a parte de integração no Exit para a parte de questionário, e se por acaso o shopping já fez esse questionário numa planilha, numa outra ferramenta, a gente consegue sim fazer a importação desses dados para a gente ter esse histórico dentro do Exit, ok? Complementando aqui, ainda nessa questão das oportunidades que a gente tem para fazer dentro do drive-thru, do delivery, acho que também um outro tema que tem sido muito explorado pelo shopping é a questão das lives, né? Tem muito shopping trazendo conteúdo, eventos infantis que eram dentro do shopping, agora estão sendo feitos via live, consultorias, enfim, conteúdos gerais que estão sendo trazidos, shows, né? A gente viu o shopping fazendo show no telhado, enfim, tem várias iniciativas. E, de novo, a gente entende que ali é uma possibilidade de explorar e, de novo, de fazer incentivo e, eventualmente, de fazer promoção, por que não, né? A gente gostaria aqui de trazer também em primeira mão para todo mundo, a gente preparou inclusive um sistema, né? Queria mostrar aqui para vocês,
para poder controlar essa promoção durante uma live, por exemplo, né? Então, o sistema que a gente faz não precisa ser só balcão, né? Eu consigo ter um acompanhamento totalmente online. Esse aqui é um site, por exemplo, onde o cliente entraria durante a live, faria o preenchimento dos dados dele aqui, vou até preencher aqui, e a gente consegue fazer um sorteio, por exemplo, baseado em número da sorte. Então, posso fazer o meu cadastramento. Deixa eu acabar aqui. O cliente fazendo o cadastro dele, confirmando aqui a participação, ele vai ganhar um número da sorte, né? Então, aguarde um condicional. Eu já estou cadastrado na promoção, meu número da sorte já foi gerado aqui, mas, ou seja, eu viria a mensagem aqui na tela com o número da sorte. E durante a live, né, durante o processo aí da apresentação, eu consigo entrar numa tela e executar o sorteio, né? A gente tem aqui, enfim, o sorteio pode ser exibido, né, ao vivo, e aí eu tenho lá o sorteio lá do número, né, e quem foi o ganhador. Então, isso é um exemplo de ferramenta. Inclusive, isso já está em prática, nós já aplicamos. Ontem, então com o número aqui, como é que ontem a gente fez ontem para um varejista, inclusive, né, a gente teve mais de 400 cadastros em 2 horas de live, né, e sorteamos lá, era um prêmio lá, ser sorteado durante a live para os participantes, né? Então, uma forma de divulgar e, de novo, incentivar a participação na live e, sempre que possível, atrelar isso, de alguma forma, à compra, né? A gente pode ter a promoção totalmente online, onde, para ganhar o número da sorte, por exemplo, o cliente precisa ter feito uma compra no Drive-Thru e apresentar a nota dele através do QR Code, não tem nenhum problema da gente fazer esse vínculo, tá? De novo, falando sobre método de promoção, a gente já estava engatilhado antes da paralisação dos shoppings, a questão da promoção via WhatsApp, é uma coisa que a gente já tem praticamente, né, já só falta ter o piloto, né? A gente não conseguiu rodar em lugar nenhum porque o piloto ia ser em Dia das Mães. Mas a gente já tem toda a integração feita para rodar uma promoção 100% via WhatsApp. O cliente faz o seu cadastro via WhatsApp, envia a nota, consulta seu saldo. Então, a gente já tem esse tipo de ferramenta, né? Então, tem essa questão da live, né? do acompanhamento via live. A gente pode ter os brindes sendo entregues, né? Para quem for distribuir alguma coisa, o brinde pode ser entregue no Drive-Thru, né? Então, se o cliente fizer, digamos, né, pensar num tipo de ação, digamos que a gente tem alguns kits disponíveis, né, em que aqueles kits, onde você, pegando até a questão do lojista, em vez de você vender uma só loja, monta um kit com 2, 3, 4 lojas dentro daquilo ali, o cliente vai poder adquirir aquele kit que talvez tenha a ver com o Dia dos Namorados, e os clientes que adquirirem aquele kit e fizerem o pré-cadastro, vão chegar no Drive-Thru e já ganhar um determinado brinde. Isso é só um exemplo, tá? No marketing não é necessariamente a nossa área de atuação, mas a gente sempre busca aí imaginar e pensar, enfim, estamos abertos a escutar ideias e viabilizar isso dentro de sistemas de promoção aí durante esse período de namorados e, de novo, para a continuidade do shopping. Eu acho que o incentivo às vendas vai ser cada vez mais necessário, né? Buscando um pouquinho aí para o próximo tema, acho que a gente pode falar um pouco de comunicação, né? O Reinaldo aí, acho que acabou não falando muito na introdução, mas ele faz muito trabalho de mentoria, né, Reinaldo, na parte toda de marketing digital, né? E muita parte de comunicação a gente tem dentro do Exit, né? A gente tem toda a parte de envio de e-mail, envio de SMS, envio de push, né? Tudo isso dentro da própria ferramenta. Eu não preciso exportar listas de dentro do Exit para fazer esses envios, né? Eu tenho aqui um exemplo já preparado, a gente chama de multicanal. Então, dentro da área de marketing do Exit, eu consigo criar uma única ação, né? Por exemplo, aqui eu fiz o convite para o treinamento, né? Escolhi minha segmentação, né? Então, escolhi uma segmentação que só tem o meu cliente, e aqui eu configuro quais conteúdos eu vou mandar, né? Eu tenho toda a parte de e-mail, que a maioria dos shoppings já sabe utilizar, a parte do push, então eu consigo integrar com a grande parte dos aplicativos e fazer um envio de push, né? Aquela mensagem que o cliente recebe no aplicativo dele, e o envio de SMS, né? Então, isso pode ser numa campanha só, então alguns clientes vão receber e-mail, outros clientes vão receber push, outros clientes vão receber SMS, ou eu posso fazer isso em campanhas separadas, né? Eu acho que tem diversos momentos e diversas aplicações para cada uma
dessas ações. Então, você vai fazer uma live, você vai divulgar live por e-mail, né? Ah, beleza, 100 pessoas se inscreveram, 200 pessoas se inscreveram. Você manda um push ou um SMS 1 hora antes, um dia antes, para lembrar o cara que a live vai começar, né? Então, existem ferramentas aí e momentos onde essas ferramentas podem ser aplicadas. E o que eu tenho visto, Reinaldo, de novo, queria chamar a tua participação aí, a gente tem visto muitos shoppings partindo 100% para as redes sociais, né? Para o Instagram, para o Facebook, que, óbvio, são canais importantes, têm que ser trabalhados, mas deixando totalmente de lado esses outros canais, como e-mail, como SMS e como push, né? A gente viu shoppings que mandavam e-mail praticamente semanalmente. É claro que alguns tiveram até problemas de direcionamento da própria holding, né? De a holding falar, olha, não manda e-mail, não quero que saia comunicação nenhuma, né? Mas a gente tem toda a ferramenta de e-mail, de novo, não só para cliente, como para lojista, né? Que é um público que está carente de informações nesse momento, né? O lojista precisa saber, alguns shoppings trabalharam isso até muito bem, né? De mandar circular, o shopping fechou, manutenção, você pode entrar, não pode entrar no shopping, né? Então, Reinaldo, eu queria trazer de novo um pouco a sua participação nessa questão das redes sociais, Instagram, Facebook, etc., o Twitter, né, versus o e-mail. Você acha que eles são excludentes? Você acha que quem trabalha rede social é melhor não trabalhar e-mail? Ou as duas coisas podem andar em conjunto, né? Não só e-mail, mas também o SMS e o push? Trazer um pouquinho da sua visão em relação a essas ferramentas todas de marketing. Eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo prático usando o último gancho da live que você comentou. Então, o que eu tenho percebido aí? Tem muitos shoppings, por exemplo, fazendo a tal da live. Então, tem todo aquele programa, aquele planejamento para fazer a live final. Ele acaba perdendo, inclusive, a oportunidade de usar e-mail, de usar rede social, de usar toda essa estrutura que já está disponível ali para ir comunicando com o shopping até chegar a live. E aí, com isso, o que acontece? A live ela deixa de ser um fim, ela passa a ser um meio. Entendeu? Ela passa a ser um meio para fazer o lojista vender mais e não o contrário. Não simplesmente, olha, a live é o fim, a gente vai fazer aquela live assim, assim, assado, ponto, acabou. Então, você consegue usar a live como um grande motivo ali para durante aquele caminho pré, durante e pós-live, você ter os lojistas vendendo, né? Que eu acho que esse é o principal aí. E aí, mais uma vez, eu acho que cada shopping, cada público, na verdade, vai ter ali a sua comunicação principal. Vai ter cliente que ele vai preferir ali uma mensagem via WhatsApp, o outro vai receber uma mensagem, vai dar mais preferência ali para uma mensagem de Instagram, para uma mensagem de Facebook, outro por e-mail. E a hora que o shopping ele opta ali só por rede social, só por isso, só por aquilo, ele está excluindo praticamente 30%, 40%, 60% do seu público e fala, olha, eu não quero comunicar com esse pessoal aqui. Então, acho que tem que atirar para tudo quanto é lado. E, mais uma vez, não é simplesmente sair fazendo um monte de comunicação à torta e direito. Tem que fazer um planejamento antes e falar, olha, a gente vai fazer uma ação ali, por exemplo, para loja de moda, para calçados femininos. Poxa, será que eu quero mandar uma mensagem para aquele cara que é solteiro e ele vai lá para frequentar apenas o boliche do shopping, por exemplo? De repente não faz tanto sentido, né? Ele pode até cansar aquele cliente, e aí entra aquele conceito acho, que vocês acho que trabalham também, que é o tagueamento, né? Você taguear ali mais ou menos aqueles clientes, olha, eu quero segmentar aqui agora, eu quero mandar essa comunicação por e-mail só para aqueles clientes que têm o perfil XYZ, entendeu? Eu acho que esse é um grande caminho que os shoppings também, eu acho que podem usar com um nível de inteligência melhor. E principalmente quando a ferramenta permite fazer isso, né, Rafael? Claro. E a gente gosta muito de abordar esse ponto. Sempre que eu dou um treinamento, eu sempre falo disso. Muitas pessoas, né, acham que e-mail é pegar e mandar, né? Você que faz mentoria de toda a parte de rede social, e eu tenho visto suas lives, né? O quanto é preciso você estudar aquilo, né? Como é que eu engajo o cliente? Como é que eu subo? Como é que eu apareço lá em cima? O que eu tenho que fazer? Existem técnicas para isso, né? O e-mail marketing, o push, o SMS, principalmente o e-mail marketing, não é diferente, né? Então, tem muito shopping que pega, eu diria quase totalidade dos shoppings, infelizmente, pegam, segmenta a base inteira, pega todos os clientes e envia e-mail, seja do que for. Pode ser um sutiã, pode ser uma bola de futebol, pode ser um evento infantil, né? Pega e manda para o público. Isso gera uma série de impactos, né? Hoje, basicamente, a gente tem que falar de Gmail, Hotmail e Yahoo, né? Se você está mandando e-mail, você tem que passar nesses 3 caras, né? Isso vai responder por mais de 80% dos seus destinatários de uma campanha de e-mail marketing. E esses caras fazem o quê? Eles ranqueiam você. Não é diferente de uma mídia social, né? Cada e-mail que você está mandando lá dentro
está passando por um algoritmo desses caras, e esse algoritmo está validando o seguinte: quantas pessoas engajaram com esse e-mail? Quantas pessoas leram o e-mail? Quantas pessoas clicaram no e-mail? Quantas pessoas marcaram esse e-mail como spam? Então, se você pega um evento infantil, por exemplo, né, e divulga um evento infantil para todo mundo, inclusive para quem não tem filho ou para quem só tem filho adulto, enfim, aquelas pessoas estão engajando no teu e-mail. Né? Isso faz com que o seu ranking lá no Google vá lá para baixo. O próximo e-mail que você mandar pode ser que interessasse aquele cara, mas como você já está num ranking baixo, aquilo foi para a caixa de spam. Então, aquele cara que agora teria interesse, já perdeu a chance dele. Então, de novo, o e-mail marketing é uma ciência. Ele requer quase que uma mentoria, quase não. Enfim, em vários casos a gente recomenda mesmo, nós temos parceiros que atuam explicitamente nessa parte de e-mail marketing e que, onde eles atuaram, teve uma diferença absurda. Né? A gente tem uma média de mercado aí, né? Quando o e-mail marketing, você fala de uma taxa de abertura, em média, de 20% a 22%. Né? A maioria dos shoppings, a gente está patinando em 3%, 4%, 5%. Por quê? Realmente a reputação desse cara está lá embaixo. Mandar uma imagem com cartaz, né? O mesmo cartaz que você usou no evento, e mandar isso por e-mail, isso joga o seu ranking para baixo. Por quê? O algoritmo do Google, do Hotmail, do Yahoo, etc., não consegue ler aquele conteúdo. Então, como é que ele sabe se aquela imagem tem alguma coisa relevante para o Reinaldo? Ele não consegue ter essa interpretação. Então, o e-mail tem que ter uma técnica, ele tem que ter compartilhado. Quem recebeu, por exemplo, o e-mail da DM aí, convidando para o treinamento, vai ver que ele parece até um cartaz, mas na prática são textos e imagens que estão mixados e a pessoa, os algoritmos, então, conseguem interpretar isso. Né? Então, essa parte de e-mail realmente precisa de um estudo e, de novo, eu acho que ela não tem que ser, como você mesmo já colocou aí, Reinaldo, ela não tem que ser deixada de lado. É mais uma, e um ponto que eu queria trazer, de novo, aí agora falando um pouco da questão da reabertura. Né? A gente tem visto os shoppings abertos, a gente acompanha o fluxo, né, os shoppings estão com fluxo baixo, não dá nem para comparar com o que o shopping tinha antes da pandemia. Mas, por outro lado, o que a gente tem ouvido é que quem está entrando no shopping é aquele cara que vai para comprar. Né? A gente tem visto que, né, tem escutado informações aí de que o tempo de visita saiu de 2 horas, mais de 2 horas, que é o que acontecia até tradicionalmente, para um tempo de visita de meia hora ou até menos. Né? Então, é a pessoa que vai lá, compra, sai e vai embora. Ela entra já decidida. Então, mais do que nunca, você tem que trabalhar nessa visita. Né? Antes do cara ir ao shopping, ele está com uma intenção de compra já. Aí você, né, Reinaldo, sabe muito bem disso, entrar com... a gente é muito defensor disso que você falou lá no começo. Trabalhar conteúdo com os lojistas. Né? Porque que o que a gente vê? Se eu pegar o histórico de e-mail marketing da grande maioria dos shoppings, o que o shopping divulgou? Evento, promoção. Onde é que falou de venda? Onde é que você ofereceu produto para o cara? Né? Tem alguns shops que sim conseguiram fazer, por exemplo, e-mail marketing de aniversário. Né? Então, no aniversário do cliente, você pega, e é totalmente relevante, você mandar uma semana antes do aniversário do cliente, fala, olha, vai no Outback que você vai ter um bolinho de graça. Vai no restaurante X e você vai ter, você leva um acompanhante e o seu é de graça. Né? Então, você faz um mix daquelas informações que são extremamente relevantes para o cara, e o que a gente vê? Esses conteúdos, né, que você começa a oferecer coisas que são do interesse, eles têm taxa de visualização que às vezes baixa 30%, 40%. Né? Enquanto o e-mail normal lá está dando 3%, 5% e prejudicando a reputação do envio do shopping. Então, de novo, chamem a gente para conversar, chamem os executivos aí da DM, vamos bater um papo, porque e-mail marketing precisa de uma ciência. Não é pegar, colocar um conteúdo qualquer e enviar. Vai ter baixa taxa de visualização. E mais do que nunca, é um momento que tem que se acertar. Tem que ser assertivo, como o Reinaldo falou, trabalhar com segmentação, não é mandar para todo o público. Aquele cara que você mandou 5 e-mail marketing para o cara e ele nunca clicou em nenhum, o sexto não é para ele receber. Esse cara tem que entrar numa base separada, num tagueamento, como o próprio Reinaldo sugeriu, de que, olha, esse é um cara que eu tenho que trabalhar de outra forma. Né? Eu não tenho que ficar mandando conteúdo porque ele não está interessado. Eu preciso entender por que esse cara não tem interesse no shopping e mandar um outro tipo de conteúdo que ative esse interesse. E aí, em cima disso, nós temos a questão que a gente chama de régua de relacionamento. Né? A gente tem envios automatizados que podem estar programados dentro do Exit para você enviar
e-mail no aniversário do cara, e-mail na ativação dele. Então, quando ele se cadastrou, ele recebeu um e-mail de boas-vindas, você já ia oferecer algumas coisas. Se o cara, a gente tem toda a integração, né? Uma coisa que a gente sempre prega muito é a integração de outros sistemas com o Exit. Então, a gente tem toda a parte do Wi-Fi, né? Então, se a gente conecta com o Wi-Fi e a gente tem os clientes do Wi-Fi dentro do Exit, eu sei a frequência dele. Eu sei quantas vezes ele entrou no shopping, ele se conectou na rede Wi-Fi. Então, a gente consegue saber quando o cara deixou de vir. Se esse cara deixou de vir no shopping, claro, falando de reabertura, eu posso atacar esse cara de uma forma diferente. Então, tudo isso podem ser réguas de relacionamento que já estão agendadas dentro do Exit, mas, claro, isso tudo precisa de conteúdo, né? E aí, de novo, o que o Reinaldo trouxe, o quanto é importante, o quanto o lojista é carente de utilizar essa base toda que o shopping tem, né? A gente tem informações, né? Reinaldo, de novo, chamar a tua participação aí, você que fala muito com lojista, né? O quanto que, principalmente os pequenos varejistas, não têm informações sobre os seus próprios clientes, né? O cara vai lá no PDV, faz a compra, paga, vai embora e não foi captada nenhuma informação. É um cenário até que tem mudado, principalmente nas franquias, mas nos pequenos varejistas, né? E tem ainda em muitas franquias, isso não acontece. E, por outro lado, a gente tem um shopping com informação de programa de fidelidade, informação de promoção, e eu consigo virar para o lojista e falar, eu sei quem foram os seus 100 primeiros clientes na promoção, no ano passado inteiro, por exemplo. O que você acha, Reinaldo? Quanto relevante isso é para o lojista e como é que isso pode ser trabalhado nessa comunicação, nesse formato de parceria, né? O quanto que o lojista pode trazer conteúdo para que o shopping trabalhe nessa base segmentada e atenda esses clientes. Deixa eu só dar uma dica para o pessoal sobre o e-mail lá, que você falou um pouco antes, eu já falo sobre isso. Fique muito atento sobre o horário de envio de e-mails. Eu recebo alguns e-mails aqui, às vezes 2, 3 horas da manhã, e as pessoas elas tendem a não ler esses e-mails. Né? Então, assim, o horário de envio ele pode determinar um aumento de 5, 10% aí da taxa de abertura. Então, é uma dica aí que eu acho que é bem válida aí prestar atenção. E sobre essa questão do cadastro dos clientes, Rafael, eu tenho uma preocupação muito grande dentro da Universidade do Lojista de conversar com muitos lojistas e até vários encontros são gravados e tudo mais e a gente disponibiliza lá na plataforma. Eu tenho um dos clientes nossos lá, quando ele começou a utilizar os cadastros do cliente, dos clientes dele, ele teve um aumento muito forte nas vendas dele. E em alguns casos representando ali, era uma rede de lojas, né? Em alguns casos representando ali só de vendas para clientes cadastrados, 60% do volume total de vendas da loja. Então, a hora e eu, enquanto profissional de varejo há muitos anos, né, eu sempre gosto de deixar o meu cadastro para as lojas e até para medir ali, para ver se vai ter um atendimento legal, se vai ter um pós-venda, se depois vão me oferecer alguma coisa relevante para mim e tudo mais. E é impressionante, eu acho que 5% até menos de todas essas lojas ao longo dos últimos 10 anos que eu faço isso, que eu não mudei de número nesses últimos 10 anos, dá para contar nos dedos quantas mensagens eu recebo e principalmente quantas mensagens relevantes, ou seja, quantos lojistas aí já me venderam alguma coisa e muitas vezes eu preciso comprar alguma outra coisa daquela. Vou dar um exemplo aqui de mouse, uma coisa que está fácil, está na mão aqui. Onde eu comprei esse mouse, que tem o meu cadastro lá, essa pessoa mandou uma comunicação para mim depois? Então as pessoas não mandam. Então, poxa, eu comprei uma jaqueta, por exemplo, caramba, é um cliente potencial para comprar mais com a gente, né? Salvo, de repente, que aquele cliente está no meio de uma viagem e tal. Mas então, enfim, usem e abusem, e você que está no shopping, né? Fala para o seu lojista usar e abusar. Fala primeiro, dá para ele começar a cadastrar se ele não cadastra. E é legal que dá para ele começar imediatamente a fazer isso, não é uma coisa que ele vai precisar de uma estrutura muito forte para fazer isso. Mas então dá para começar agora e principalmente use esse cadastro, não só para pegar esse cadastro e simplesmente colocar do lado ali e abandonar, né? Então, eu acho que é um grande hack de crescimento aí que os lojistas têm. E se o shopping conseguir comunicar isso para eles de uma forma muito assertiva, vai aumentar imensamente as vendas do shopping ali. Legal. Deixa eu aproveitar e buscar uma pergunta aqui do Max. O Max está perguntando, aproveitando o que você falou aí, Reinaldo, sobre qual seria a hora e o dia da semana ideal para envio de e-mail marketing. Eu queria dar uma resposta, você fique à vontade para me contradizer ou para a gente debater esse ponto aqui. Eu acho que assim não tem uma fórmula necessariamente pronta, né? Mas de um modo geral, né, a gente vê que e até trazendo uma informação aqui, primeiro, deixa eu pegar um outro gancho aqui, uma coisa muito importante, assim,
trouxe essa questão de quanto alguns shoppings têm evitado mandar e-mail durante a pandemia. E aí eu tenho um dado para todo mundo. Enfim, para quem está mandando e-mail, as taxas de visualização nesse período estão até 4 vezes maior do que o normal. Mesmo o e-mail mandando daquele jeito, enfim, com imagem, etc., as taxas estão até 4 vezes maior. Eu tive, inclusive, um caso de um shopping em São Paulo que mandou o quanto é relevante o conteúdo, né? O shopping mandou, tipo, uns 15 dias depois do fechamento, 20 dias depois, um e-mail cujo título era vacina, era uma clínica de vacinação. Cara, a taxa de abertura foi coisa de 30%. Foi lá em cima, enquanto o shopping normalmente tinha 4%, 5%. Então, assim, o assunto é uma outra coisa que faz muita relevância. Mas voltando à pergunta do Max, eu acho que tem que ser estudado caso a caso. Eu acho que, de novo, depende do público que você vai atingir, né? Que tipo de público você quer atingir com aquele e-mail marketing, com aquela comunicação, mas, de forma geral, as taxas de abertura são maiores durante a semana e são maiores em horário de expediente, horário comercial, principalmente à tarde. Tá? Isso é o que a gente vê aí de, sei lá, entre 3 e 5 horas da tarde, de segunda a quinta-feira, são momentos em que a gente tem altas taxas de abertura, e não é só a gente, tá? Não estou falando só de shopping center, isso é uma questão de mercado mesmo. Então, Reinaldo, fica à vontade aí também para me contradizer, é uma questão que acho que é meio aberta mesmo. Não, legal. Eu acho que é muito de público a público, tá? Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, os meus clientes, quem que são? São gestores de shopping, e tem uma boa parte da base que são lojistas, tá? Então, o que acontece? Eu sei que geralmente 10 horas da manhã, o gestor do shopping está fazendo uma ronda ali de abertura do empreendimento. Então, se eu mandar um e-mail para esse gestor de shopping às 10 horas da manhã, ou algum horário antes desse, o que vai acontecer? Ele geralmente chega, lembrando da minha rotina enquanto superintendente, tá? Eu chegava, fazia ronda no shopping com o shopping fechado, ia resolver um problema de operações, fazia um monte de coisa ali. E aí, quando eu fazia a abertura do shopping, enfim, que eu ia para minha sala para começar a ver e-mail. Então, por volta de 11, 11 e pouco da manhã, eu estava sentado ali para começar a abrir os e-mails. Querendo ou não, todos os e-mails que chegaram ali anterior a esse horário, eu passava o olho rapidinho. Opa, tem um título interessante ali, e aí entra numa questão de copywriting também, que muitos os shoppings acabam negligenciando, tá? É um dos temas da mentoria que a gente tem por aqui. Então é importante ter um título chamativo. Então ele passa o olho, ele tende ali a realmente não ver e-mail. Mas quando a pessoa já está sentada na frente do computador, ela recebe um e-mail, ela tem uma atenção especial. Então tenta entender onde o seu cliente estará, quando ele estará sentado ali de frente para o e-mail, ou qual horário que ele tem uma chance maior para que ele tenha para que ele faça a abertura. Não tem resposta pronta e você vai ter que testar. Então testa mandando e-mail, por exemplo, segunda-feira, 10 horas da manhã. Manda um outro e-mail numa outra semana, no outro dia, terça-feira, 3 horas da tarde. E começa a medir isso. E olha, caramba, a taxa de abertura que eu tive aqui, a maior taxa de abertura foi às 3 horas da tarde, por exemplo. E aí começa a testar, opa, então eu vou mandar agora só 3 horas da tarde, mas eu vou mandar ele segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não necessariamente todo dia, mas pode ir testando mais uma vez, tá? E até que você vai ter um nível de inteligência da seguinte forma, olha, eu descobri que se eu mandar um e-mail para o cliente na terça ou na quinta-feira, às 2, 3 horas da tarde, ele tem uma chance maior de ter uma abertura, de ter uma taxa mais alta. Então, eu acho que mais uma vez, testar, e depois você testa de novo. Aí começa a ter essa inteligência. Legal. E o Mário está colocando algumas perguntas aqui também, né, que são relativas à parte de e-mail, né? Temos algumas sugestões de títulos para mensagem. De novo, acho que entra um pouco na questão do teste, né? Como o Reinaldo acabou de falar. Mas, com certeza, tem que ser o que o Reinaldo falou, algo que capture atenção. Né, se a gente tem um produto específico para o cara, trabalhar com mensagens com assuntos personalizados, né, o Exit dá essa possibilidade. Então, você colocar o nome do cliente, né, o primeiro nome do cliente ali, ou colocar alguma informação. Então, por exemplo, se vai falar de programa de fidelidade, né, é totalmente relevante você falar dos pontos daquele cliente. Olha, você tem pontos a espiral, eu tenho algumas dicas para você de como gastar esses pontos. Né? Se você vai convidar ele para de novo, eu acho que falta muito aos shoppings falar de compra, né? Então acho que tem que ter assuntos, né? E claro, conteúdos, né? De olha, você que comprou tal coisa, eu tenho algumas outras coisas que você que comprou na Renner, eu tenho algumas coisas aqui da C&A, da Fast Shop para te oferecer, né? Então trabalhar de novo parte da segmentação, de analisar para qual público que eu quero atingir, parte da parceria com os lojistas, de você conseguir conteúdo relevante para isso, né? E parte de você trabalhar esse conteúdo atingindo um assunto. É importante, inclusive, nessa parte do assunto, fugir de alguns
gatilhos, né, que disparam lá no Gmail, no Hotmail, a sua reputação para baixo. Né? Usar letras maiúsculas, exclamações, palavras como oferta, promoção, são coisas que vão fazer a nota da sua mensagem ficar mais baixa e cair em maior risco de ficar em spam. Né? E, de novo, pegando o que o Reinaldo colocou, que é extremamente relevante, medir, né, Reinaldo? Eu acho que não se faz nada, não deveria se fazer nada sem poder medir o resultado para poder decidir se faz de novo, se faz diferente. Né? E legal é isso, enfim, toda a parte de e-mail marketing, ela te dá esse retorno muito fácil, você consegue saber quem visualizou, quem clicou, dependendo do clique, você consegue, inclusive, rastrear se isso se transformou numa participação no evento, por exemplo. Né? Então, o Wiseit te dá todas essas informações, né? Dentro do dashboard. A gente tem todas as informações de clique, de visualização, então você consegue testar, né, que assunto foi mais relevante, que horário foi mais relevante. Nós temos, inclusive, um relatório que a gente lançou recentemente, que dá essa comparação entre e-mail marketings. Né? Então, a gente consegue botar todos os e-mail marketings que foram enviados nos últimos meses e comparar a performance entre eles e entender ali qual que deu um melhor resultado. Tá? A Cissa está perguntando de novo aqui sobre a questão da gravação do webinar, tá, Cissa? A gente respondeu mais cedo, nós vamos disponibilizar esse conteúdo depois, vamos ver por qual canal que a gente divulga, mas a gente manda por e-mail para todo mundo que tiver participado esse conteúdo, ok? Posso dar uma dica sobre sobre títulos de e-mail? Deve. Bom, na verdade, eu gosto muito de testar, eu testo bastante aqui, e quando você consegue vincular algum tipo de tema polêmico, mas não tão forte ao título de e-mail, ao título de qualquer coisa, você tem uma taxa de abertura muito forte. E eu vi uma palestra uma vez, assim, eu recomendo que vocês sigam o pessoal da Empíricos, tá? Não sei se vocês conhecem, mas ele, em termos de copywriter, eles são, assim, referências absolutas no Brasil. E uma vez eles falaram, eu assisti uma palestra do Beto, né, que é o CEO lá da empresa, e ele deu uma dica para a gente, ele falou que a maior taxa de abertura da história da vida deles foi um e-mail com o título nota de falecimento. Shop eu não recomendo que use, tá? Mas eu fiz o teste aqui, e mais uma vez, quando você vai usar um título que seja um pouco polêmico, tenta ter um título polêmico, mas algo que esteja relacionado a ele. E realmente foi a maior taxa de abertura que a gente teve. E teve até uma situação bem curiosa. Eu mandei o título nota de falecimento, taxa de abertura foi lá para cima. Muita gente que nunca abria e-mail, ele realmente abriu os e-mails. Eu fui xingado nesse dia, algumas pessoas me xingaram, que não sei o que lá, o meu coração disparou aqui, não sei o que lá. Mas, assim, teve um caso que foi muito curioso. Uma das pessoas que meio que falou para mim, olha, que não sei o que lá, é um absurdo você mandar esse título, assim, assim, assado, tal. 2, 3 meses depois, ele contratou uma palestra minha. Então, eu chamei atenção a ele para um assunto, de forma até um tanto quanto polêmica, mas você não precisa ir ao extremo, tá? E eu testo muito, eu vou ao extremo, depois eu mando um e-mail bem docinho, bem brando e tal. E aí eu fiz um texto agora recentemente no LinkedIn, que eu coloquei lá, o fim dos shopping centers. Em menos de 1 hora, ele teve um acesso assim absurdo, muito acima dos meus outros posts. E, mais uma vez, o fim dos shopping centers, aí eu na segunda linha eu já colocava, olha, mas não como você imaginava. Eu tive toda uma discussão sobre isso, então, assim, vale muito a pena, dentro daquele título, vai mexer com o cupom de fidelidade, por exemplo. Você pode perguntar para o cliente mais ou menos assim, olha, você é fiel? Ou você está sendo infiel? Que é uma coisa que tem tudo a ver com o tema ali do cartão fidelidade dele, e você pode realmente brincar com aquele tema, tal, de uma forma até descontraída, mas com certeza isso vai chamar a atenção dele na hora que ele vê ali o título na lista de e-mails, né, Rafael? Com certeza, eu acho que é o que você falou, tem que captar a atenção do cara, né? Tem estratégias aí, você deu alguns bons exemplos aí, mas se você não captar a informação do cara na linha do assunto, ele não vai abrir, né? Eventualmente ele já foi para a linha de promoção lá do Gmail, né? Então seu e-mail já tem um pouco menos relevância, então você está brigando, né? Você precisa brigar por atenção. O e-mail marketing, na verdade, é uma briga por atenção, né? Para você capturar a atenção do cliente. Então, realmente, acho que você dá alguns bons exemplos e, com certeza, o assunto é uma das coisas mais importantes a se trabalhar no e-mail marketing. Eu queria trazer mais um pouquinho, só a gente aproveitar, a gente está se estendendo um pouquinho na hora, mas acho que a discussão aqui é boa.
a questão do push e do SMS. Eu queria só abordar um pouquinho esse tema. São coisas menos usadas pelos shoppings, né? Mas que eu queria deixar claro aqui o quanto que é importante, dependendo do tipo de comunicação, a gente usar essas ferramentas. É claro que você não vai pegar SMS e mandar, como o shopping faz por e-mail, para a base inteira. Isso tem custo, né? A maioria dos clientes que tem o iZit, eles conseguem enviar um volume alto de e-mail sem ter nenhum custo adicional. Quando você vai mandar um SMS, você vai mandar 1, ou vai mandar 10, ou vai mandar 100, tem que pagar por esse 1, por esse 10, por esse 100. Então, claro, você vai trabalhar de uma forma segmentada, não tem jeito, né? E o SMS, ele pode ser muito bem utilizado, porque a taxa de visualização do SMS, apesar de muita gente achar ele incômodo, e ok, existe razão nisso, a taxa de visualização vai em quase 100%. Né? Pouca gente descarta um SMS sem nem ter passado o olho. De novo, se você consegue um gancho, um assunto, um texto bom ali, você captou a informação do cara. E o push é a mesma coisa. O push é um pouquinho menos invasivo, porque o push, o cara instalou um aplicativo seu, né, do seu shopping, habilitou as comunicações por push. Então, ele sabe que a qualquer momento pode chegar uma mensagem daquele aplicativo. Então, de novo, eu acho que você usar SMS para mandar uma mensagem de boas-vindas, ou eventualmente uma mensagem de aniversário, são coisas que são mais relevantes. Né? O push, para uma coisa que você quer comunicar em cima da hora. Olha, o evento vai acontecer hoje. Você pode mandar uma mensagem de push. Né? Aquela comunicação que pode ser feita, requer uma leitura imediata. Né? O e-mail é uma coisa que pode ser que o cara leia 1 hora depois, 2 horas depois. O push, você mandou, o cara leu. Né? O SMS é a mesma coisa. Você mandou, o cara está lendo ali. Então, você pode trabalhar com mensagens ali que necessitem de uma visualização mais imediata. Então, se você tem aplicativo, não está integrado ainda a parte de push, conversa com a gente entra em contato também com a desenvolvedora do aplicativo para viabilizar essa integração. Quem tem aí a Mobits, que já é um parceiro nosso, já tem isso integrado, né? Então quem usa o aplicativo da Mobits já tem, e algumas redes aí também a gente já tem essa integração feita com os seus desenvolvedores. Né? Então, acho que são ferramentas. E, especificamente para o SMS e para o Push, e falando de novo da questão da reabertura dos shoppings, né? No momento que a gente já tiver fluxo, e alguns shoppings já estão assim, de novo, eu estava falando de que o cliente está entrando no shopping, né? Indo direto fazer a compra dele, saindo e indo embora. Né? O quão importante seria eu conseguir atingir esse cliente durante essa visita dele? Entender que ele passou na praça de alimentação, ou que ele passou no corredor da moda, ou, enfim, de determinada área do shopping, e divulgar uma promoção daquela região. Né? Então, fazer um marketing, que a gente chama de marketing de localização. Né? A gente já tem esse produto, isso já rodou, né, em alguns locais, aí, ou seja, não é um projeto, é uma coisa que a gente já tem funcional, para integrar ao Wi-Fi, e através do Wi-Fi nós conseguimos saber em tempo real onde esse cliente está passando dentro do shopping. Então, olha o quanto é relevante você saber que o cliente entrou, né? Que aquele cliente já tem um determinado perfil, porque você já sabe isso através da segmentação, então é um cliente que costuma fazer compra de calçados. Né? E esse cara voltou da pandemia e entrou no shopping. Imagina se eu tenho uma promoção de calçado para entregar para aquele cara na hora que ele passar naquele determinado corredor, e essa promoção, de novo, é uma coisa que demanda leitura imediata. É push, é SMS. Né? Então, é uma ferramenta que a gente tem total disponibilidade de integrar com o Wi-Fi, a gente integra aí com os principais players do mercado de Wi-Fi, Linktel, Zux, Skyfi, enfim, Think Digital. Então, a gente tem conversa com todas, integração com todas essas empresas, e tem a total possibilidade da gente fazer um marketing em tempo real. Eu acho que isso é uma das ferramentas extremamente relevantes para esse momento que a gente vai entrar agora, onde a gente realmente precisa captar a informação do cliente e fazer, olha, você fez uma compra, mas eu preciso que você faça mais uma, eu preciso, não, eu quero, né? Eu te dou a oportunidade, eu estou te dando agora um desconto, eu estou te dando agora um vale, né? Enfim, então trabalhar essa comunicação. E aí, de novo, Reinaldo, queria te chamar aí você, não sei se você já tinha ouvido ou visto, né, ações desse tipo. Né? Eu acho uma coisa extremamente relevante e acho subaproveitada. Né? Mesmo nos shoppings em que a gente implementou, a gente teve uma baixa utilização. Queria escutar um pouquinho a tua opinião dessa ferramenta e como que você acha também que o lojista pode se aproveitar, tanto o shopping quanto o lojista, se aproveitar disso. Legal.
Eu vou fazer uma ponte nada a ver por 30 segundos só para entender como que a inteligência é muito importante, tá? Fazer lives. Fazer live, o meu sobrinho de 5 anos, na verdade, o filho do meu primo, né, que é quase um sobrinho, ele pega o celular do pai dele, ele fuça lá e ele entra ao vivo em 5 segundinhos. Ou seja, ele faz live sem estratégia. E por que eu falei de live falando agora de push, alguma coisa assim? É uma função sensacional que dá para fazer, mas se você usar sem inteligência, se não realmente for uma coisa pensada e planejada, tu corre o risco de fazer uma live como o meu sobrinho, por exemplo, entendeu? Então, o que acontece? As notificações push, por exemplo, elas, se forem muito bem utilizadas ali, se forem usadas com estratégia, ela pode dar um resultado imenso. Então, por exemplo, vou colocar uma notificação push, por exemplo, para uma geladeira para quem vai no shopping. Pode ser que não dê um resultado legal, porque, poxa, geladeira não é uma compra por impulso. Então, dependendo do tipo de produto que você tem ali, se você realmente usar esse tipo de tecnologia, você pode ter um aumento muito forte das vendas ali, tá? Dependendo do horário também que você fizer na notificação push. Então, assim, mais uma vez, usar inteligência, usar estratégia e não simplesmente, o sistema tem essa função aqui, eu vou usar de qualquer jeito, faz uma notificação push para geladeira, por exemplo, tá? Claro que eu acabo sendo um pouco extremista nos exemplos aqui, mas acho que todo mundo aí dá para entender bem. Poxa, Rafael, usei aqui uma vez a notificação push e ninguém comprou geladeira. Então, realmente, ninguém vai comprar. Muito pouco provável que alguém compre uma geladeira através de notificação push. Mas, poxa, 11h30 da manhã, se de repente o cliente ele passou ali no primeiro piso, pode ser que ele entrou no shopping não para almoçar, mas pode ser que ele entrou para fazer uma compra, para ir no banco, para ir à lotérica, para fazer qualquer tipo de coisa, mas, 11h30 da manhã, ele recebeu ali um voucher para almoço, por exemplo, ou um tipo de comunicado, olha, vai ter um almoço assim assado hoje lá na loja X, aí ele já passa a ter uma chance ali maior de ir lá e consumir aquilo através da notificação push. Por quê? Porque ele está com fome, ou está próximo ali do horário que ele iria almoçar. Então, mais uma vez, pensar com estratégia. E aí, quando a gente começa a usar isso, né? Eu tenho uma palestra que é de neuromarketing, comportamento do consumidor. Se você entregar a mensagem certa para a pessoa na hora certa, você tem uma chance muito forte de começar a ter um resultado muito bacana. Então, você consegue brincar ali com esses horários, com essas funções do sistema da DM aí, e eu acho que tem uma chance muito grande de começar a ter um resultado bem maior. E, principalmente, o lojista ele vai te agradecer imensamente, porque, caramba, você deu uma dica simples para ele e ele começou a ter um resultado muito forte, né? Está começando a explorar ali a ferramenta que você já oferece para ele. Então, acho que é um caminho legal aí, usando essas notificações push aí. Pois olha que legal, né? A gente tem o histórico desse cliente, a gente tem a informação do lojista e a gente sabe o horário certo, que é o horário que o cliente está lá dentro. Né? Então, tá com a faca e o queijo na mão, né? Você pega o cliente, faz uma parceria com um determinado lojista que vai oferecer determinado produto, pega as pessoas que já compraram naquela loja ou no segmento daquela loja, em promoções, em fidelidade, e espera o cara passar ali na frente. É matador, né? Você tem tudo que você precisava para chamar a atenção daquele cara, né? Então, você tem todos os fatores necessários para chamar a atenção daquele consumidor. Queria caminhar aqui para os assuntos finais, para também não prender o pessoal muito tempo. A gente já está com mais de uma hora aí, caminhando para 1h30. Queria puxar um assunto aqui que nem todos os shoppings têm, né, que é a questão do programa de relacionamento, programa de fidelidade. Nós temos diversos clientes aí que tem, a gente tem quase 30 programas de fidelidade, mais ou menos, aí que a gente faz para toda a Multiplan, Fecha Mall, Shopping Vitória, enfim, diversos clientes aí. E, infelizmente, o que a gente viu, né, em alguns shoppings foi esquecer uma premissa básica, né, que o programa de relacionamento ou o programa de fidelidade é para os dois lados. Né? Então, se você quer que o cliente seja fiel, você precisa ser fiel também. Então, tem muita gente que passou os quase 70 dias aí de isolamento sem se comunicar com esse cliente do Fidelidade, ou sem fazer uma ação especial para ele. Né? Então, a gente queria trazer ideias aqui também para quem usa programas de relacionamento, quem tem programa de fidelidade, de, cara, se você está oferecendo drive-thru, esse cara tem que ter uma condição especial no drive-thru. Seja uma fila separada, né? A gente viu shoppings aí que estão com fila de drive-thru. Eu escutei de um shopping aí que tinha carro do lado de fora, na rua, né? Então, é uma experiência ruim para o consumidor. Mas, por outro lado, você pode fazer uma fila exclusiva para o cliente do Fidelidade. Com certeza o cara vai ficar feliz com aquilo. Você tem delivery, você pode estudar a opção de dar entrega grátis para o cliente que é do Fidelidade,
ou você tem uma promoção, um kit do Dia dos Namorados ou Dia das Mães, que já passou, etc., você pode ter o cara trocando aquele kit por pontos, né? Então, assim, o cara está com todos aqueles pontos acumulados, ele não pode se comunicar com o shopping, ele não recebe nenhuma informação especial para aquele durante todos os 70 dias, às vezes não sabe nem o que aconteceu com a pontuação dele. Caramba, 70 dias passou e meu ponto foi embora, né? Perdi meu ponto, como é que eu vou poder usar? Eu fiz uma compra 3 dias antes do shopping fechar, o que eu faço? Eu vou perder minha compra? Né? Então ele precisa saber, obviamente, de toda a mecânica, do que aconteceu, do que vai acontecer com ele, né? E ele continua querendo mimos, né? Então, de novo, Reinaldo, queria sua participação aí, acho que o último tema que a gente ia abordar é esse aqui, do quanto que a gente pode trabalhar, do quanto, né, esse cliente do Fidelidade, do programa de relacionamento, de novo, normalmente são os top clientes do shopping, né? A gente tem casos aí de cliente que gasta mais de 1 milhão no ano no shopping, né? E esse cara ficou 60, 70 dias. Acho que a gente já conversou, né? Você podia trazer quantos eventos especiais poderiam ter sido feitos para esse cara, quanto de exclusividade poderia ter sido oferecido para um cliente desse, né, Reinaldo? Acho que você podia trazer um pouquinho dessas ideias aí para todo mundo. Bom, dá para falar rapidinho, eu acho que a gente acaba antes de meia-noite, viu? Se for para começar a dar boas ideias aqui. Sempre administrei shopping sem dinheiro, né? Então sempre tive que ter muita criatividade. Então, sem falsa modéstia, é um dos pontos fortes que eu tenho aqui. Bom, usando um pouquinho de neurociência, tá? Para explicar, eu acho que por que eu gosto muito de usar neurociência para dar alguns exemplos, porque acontece com você que está assistindo aí agora. Não te conheço, nunca te vi pessoalmente, mas já dá para saber que quando você vai comprar, por exemplo, uma pizza, você possivelmente olha o cardápio inteiro para acabar escolhendo sempre o mesmo pedido, né? O mesmo sabor de pizza. Por que eu estou falando isso? Para dar esse exemplo aí sobre o cartão de fidelidade. O nosso cérebro ele tem uma série de caminhos ali que são comuns a todo mundo. Então, todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Quando a gente ganha alguma coisa, tem a sensação de, olha, Rafael, o senhor acabou de ganhar tal coisa. Isso desperta dentro do nosso organismo alguns neurotransmissores, no caso a dopamina, que é o neurotransmissor que rege ali o vício e o prazer. Tá? Então, ganhei alguma coisa, dei alguma coisa para o meu cliente, ele tem dopamina no organismo dele, ele tende a querer mais dopamina. E como que a pessoa ganha, ela pode pegar mais dopamina? Comprando alguma coisa. Então, você pode pegar, por exemplo, aquela camada dos seus clientes maiores ali, daqueles que mais gastam dentro do shopping, você pode oferecer, por exemplo, para ele um dia de, olha, se você comprar aqui no tal dia, você vai ter, por exemplo, um frete grátis. A gente não vai cobrar taxa de entrega, por exemplo, tá? Ele já ganhou alguma coisa. Ele, caramba, legal, pô, ganhei o frete, não vou mais pagar ali a taxa de entrega. Então, ele tende a comprar mais com você naquele dia. Então, quando você começa a pegar essa fatia dos clientes mais gastadores e começa a dar para ele alguma coisa pequenininha que seja, você desperta dopamina nele e mais dopamina vai fazer com que ele peça mais dopamina. Exemplo clássico de dopamina, tá? Quando a gente está ali no caixa da Americanas. Então, todo mundo, acho que com certeza já conhece ali as lojas americanas. Você foi lá comprar, por exemplo, uma caneca. Então, foi lá comprar uma caneca. Só o fato de pegar essa caneca na prateleira e ele caminhar para a fila do caixa, o que acontece? Dopamina no seu organismo. Aí você está na fila do caixa das lojas americanas e tem um monte de besteira que você não precisava. Não vai fazer bem para a sua saúde, mas são todas coisas gostosas que vão gerar mais dopamina. Entendeu? Então, dopamina gera mais dopamina. É a única forma de explicar por que as pessoas são viciadas em crack, por exemplo. A pessoa experimentou uma vez, tem uma altíssima liberação de dopamina. São pessoas, muitas vezes, você já deve ter ouvido história de médicos, de pessoas extremamente ali instruídas, né, que sabem que aquilo vai destruir a vida dela, mas aquilo causa uma liberação tão grande de dopamina no organismo da pessoa que ela tende a querer mais dopamina. Então, quando você dá alguma coisa para o cliente, ele tende a querer comprar mais. Então, isso aí eu acho que já, sabendo que é uma camada mais gastadora ali, eu acho que dá para vincular isso ali nesse tipo de promoção que vai matar a pau de vender, vai vender bastante. Legal. Extremamente relevante mesmo esse tópico. E você fez, né, uma conversa recente aí sobre a questão da neurologia aplicada, né, nessa área das compras. Eu vou caminhar para o encerramento aqui, tratar só de uns últimos assuntos aqui. Queria aproveitar, falar um pouquinho de novo nesse momento de reabertura, né? Eu queria trazer o assunto aqui da Mais Fluxo rapidamente. A Mais Fluxo, para quem ainda não conhece, é uma empresa ligada à DM Consultoria, né? De controle de fluxo de pessoas, né?
Tem diversos shoppings já sendo atendidos pela Mais Fluxo, e eu acho que ela tem um serviço que é extremamente relevante para esse momento de reabertura, né? O quanto é importante o controle de fluxo, né? Agora virou, inclusive, necessidade. Né? Como é que você controla que o seu shopping está com 30%, 50% do fluxo, que é o que está determinado lá no decreto municipal? Né? Então, você precisa ter alguma forma de controle e de comprovação disso. Então, a Mais Fluxo tem produto para isso, né? Tem sido procurada cada vez mais aí para os shoppings que estão reabrindo. De novo, podem procurar os seus executivos da ADM, a gente faz o contato aí com o pessoal da Mais Fluxo também. Eu acho que é um produto que tem total relevância, sempre teve, né? Você precisa, de novo, é questão de medir, né? Se você não medir, e de novo a medição da Mais Fluxo, só para complementar, é uma coisa extremamente reconhecida, fazendo parte, inclusive, de um índice do IBOP, né? A gente tem um índice que é o iFlux, que é um índice de fluxo em shopping centers, que é medido por informações fornecidas pela Mais Fluxo, tá? Então, eu queria trazer essa informação. Por fim, gostaria de agradecer todo mundo que participou aí. A gente teve uma série de parceiros. Leandro mandou mensagem aqui, nosso amigo Leandro da Luga Info, nosso parceiro também de grande data aí das promoções, né? Ele faz todo o aluguel de máquina. O Leandro está botando-se à disposição aí para quem quiser fazer live, está precisando de estrutura. O Leandro tem todo o equipamento, toda a estrutura para fornecer, então, de novo, pode entrar em contato com a gente aí, a gente passa os contatos da Luga Info, uma pessoa de extrema confiança nossa, de grande parceria com a gente aí também. Queria agradecer toda a equipe da DM que, né, colaborou aqui para a gente fazer essa live, que está nesse dia a dia, o quanto que parece que não, mas a gente trabalhou muito mais nessa quarentena, né, em todo o contato com esses shoppings, apesar de estarem fechados, o quanto que a gente está tentando realmente correr atrás de dar ideias, de estar junto do shopping, de mostrar as características que o iZit tem, as ferramentas que o iZit proporciona e de como que isso pode ser aplicado, né, no dia a dia do shopping. Por fim, claro, Reinaldo, agradecer imensamente sua parceria, sua participação aqui com a gente. Queria abrir um espaçozinho final aí para você falar um pouco, né, dos serviços que você presta aí, se quiser. Acho que você deixou seus contatos aí no chat para todo mundo, né? Acho que no começo você falou um pouquinho. Se você quiser entrar um pouquinho no detalhe das tuas mentorias, acho que você não abordou muito, né? Mas você tem feito muitas mentorias aí e criado alguns produtos específicos para o shopping. Então, se quiser dar aí a palavra final. Poxa, legal. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez, quero te agradecer pelo convite. E se você me permitir, eu vou até compartilhar uma tela rápida aqui, só para falar um pouquinho aqui. Claro. Menos de 2 horas, tá? Essa despedida aqui vai ser coisa rápida. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o encontro que a gente vai ter amanhã aqui dentro da Universidade do Logista, tá? Eu estou promovendo uma série de encontros dentro do Clube 1717. Terças e quintas-feiras nós recebemos aqui profissionais do segmento de shopping, tá? Então amanhã a gente vai falar com o pessoal da área de entretenimento e lazer, para eles falarem como que vai acontecer agora, como está a programação deles, né? O pessoal da Cinépolis, Lud Entretenimento, Sintonia, Cipolate, enfim, são grandes empresas aí conhecidas no mercado. E sobre a mentoria, tá, Rafael? Vou até pedir a licença aqui rapidinho para falar sobre um produto que a gente está desenvolvendo aqui agora para o mercado, para o Dia dos Namorados especificamente. Então, os shoppings agora, muitos deles tiveram algumas experiências, um tanto quanto negativas aí no Dia das Mães, com algumas ações que não deram tantos resultados. Então, o que nós preparamos aqui dentro da Universidade do Logista? Até a ADM é uma parceira nossa nesse evento, né? Uhum. A gente está montando, vai ser lançado para o mercado entre amanhã e depois, no máximo, eu acho que estourando quinta-feira, um produto que nós estamos lançando aí, que é para exatamente envolvendo a mentoria do Reinaldo e uma série de outros produtos aí, de alguns parceiros bem relevantes para o mercado, que é para ensinar o shopping, mesmo em cima da hora, fazer uma ação com estratégia agora para o Dia dos Namorados. Porque, mais uma vez, não é só pegar o celular e vou fazer uma live, ou vou fazer um drive-thru. Não é só simplesmente olhar para a ação como um fim, mas entender que ela é um meio para fazer que nesse caminho todo, eu gosto muito desse tipo de imagem, né, dessa trilha aqui, que exatamente nesse caminho usar algumas coisas aqui para engajar os lojistas e fazer com que eles vendam mais, né? Então, acho que esse é o grande objetivo aí. E tem um outro site também que eu passei aqui no chat também para o pessoal anotar, que é universidadedologista.com.br/mentoria, que é uma mentoria exclusiva para shopping centers que nós temos aqui dentro da Universidade do Logista. E me coloco à disposição. Quem tiver algum tipo de dúvida aí, estou à disposição. Só mandar mensagem, mandar e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, mensagem do LinkedIn. Estou aqui à disposição de vocês aí para servir vocês aí.
Maravilha. Mais uma vez, Rafael, parabéns pelo evento e pela organização. É um público bem, bem bacana que vocês convidaram para cá. E uma honra aí, espero ter contribuído de alguma forma aí. Obrigado e um abraço para todo mundo aí. Legal, obrigado aí, Reinaldo. Obrigado a todo mundo que participou. Diego mandando mensagem de novo, Cândida, obrigado aí por todo mundo que participou com as perguntas, com as dúvidas. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo aí para todo mundo. A gente depois participa, enfim, compartilha com todo mundo aí o link. Douglas mandando um alô aí também. Obrigado, Douglas, aí pela sua pergunta, pela sua participação também. De novo, enfim, a gente vai disponibilizar esse conteúdo e provavelmente vamos em breve marcar outras discussões, outras conversas aí, que eu acho que tem muita relevância para esse mercado de shopping center. Tá? Obrigado a todo mundo aí, boa noite para todo mundo. E, de novo, não esqueça, estamos à disposição, entre em contato com os executivos aí de cada região, de novo falando aí, Reinaldo, para quem está em São Paulo, nosso Reinaldo Cardoso, o Olavo Júnior, para quem está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, a Patrícia Chalson, lá em Minas Gerais e Brasília, o Henrico Rosito, no Sul, Centro-Oeste, Johnny Machado, para quem está no Norte, Nordeste. Imagino que vocês já tenham contato com essas pessoas. Se tiverem qualquer dificuldade, podem falar comigo, meu e-mail é rafael@dmconsultoria.com.br. Maurício também, todo mundo quase conhece o Maurício aí, mwagner com w, @dmconsultoria.com.br. Também estamos sempre à disposição para ajudar vocês, se quiserem discutir algum ponto que a gente tratou aqui mais individualmente, enfim, se a gente quiser entrar no detalhe de como é que se aplica no shopping, a gente vai estar sempre à disposição aí para ajudar, tá bom? Obrigado a todo mundo, boa noite aí e até a próxima.